Esta história que vou narrar aconteceu em fevereiro de 1982, em Pasadena, na Califórnia. Mia e seu marido, Henry Thomas, se mudaram com sua filhinha, Vena, de 5 anos, de Los Angeles para Pasadena. Henry havia deixado seu emprego para abrir um negócio na cidade, pois era mais tranquila para morar e perto dos seus pais, é claro. Com a ajuda do pai de Mia, eles conseguiram comprar uma casa e, enfim, fugir da correria estressante do dia a dia de Los Angeles. Depois de muito procurar, o casal encontrou uma casa com um preço acessível. O corretor basicamente estava dando a casa. Eles questionaram o corretor sobre o porquê da casa estar tão barata. Ele, meio sem graça, falou que a mulher estava vendendo a preço de banana para se vingar do marido, que teria intenções de viver com a amante na casa depois que ela os pegou namorando em um cinema da cidade. Para que isso não acontecesse, a dona resolveu se desfazer do imóvel. Seria muito bom se fosse verdade. Antes de ir morar, foi preciso fazer uma reforma, pois a casa tinha passado por muito tempo fechada e havia bastante insetos e mofo no local. Durante a reforma, um dos ajudantes, Levi, o irmão de Mia, ao arrancar o papel de parede, percebeu que havia uma porta escondida atrás do papel. Eles encontraram 3 folhas de papel em latim, uma em cima da porta, uma no meio e outra embaixo. Eles rasgaram o papel e, ao abrir a porta, perceberam que havia um quarto pequeno. Henry ficou feliz, pois era o que ele precisava para montar seu escritório, pois ele era editor e gostava de passar horas escrevendo seus livros de romance que nunca fizeram sucesso. Henry falou para seu cunhado: "Que surpresa, agora esse é o meu cantinho dos sonhos e com portas para não ser incomodado durante meus trabalhos." Então, Levi falou: "Você acha que Mia vai te deixar em paz?" "Jamais." E os dois riram da situação. Henry e Levi continuaram seu trabalho de lixar as paredes para retirar os resquícios de cola velha com papel da parede para poder pintar. Henry começou a lixar a porta que ambos haviam encontrado. Ao remover o resto das folhas em latim, Levi sentiu um vento frio atravessá-lo e ele ficou todo arrepiado. "Nossa, que negócio louco! De onde veio esse vento gelado?" falou Levi. "Que vento? Meu amigo, você deve estar doente", Henry falou. Então, ambos entraram no quarto procurando ver de onde vinha aquele vento frio. Levi, um cara bastante medroso, tentava se acalmar pois seu coração estava bastante acelerado. Os dois procuraram muito para ver de onde vinha aquele vento frio, até perceberem que havia uma passagem de ar no local. Satisfeito Levi, exclamou Henry. Depois de dias de trabalho, a casa estava pronta. Até o momento, a família estava hospedada na casa dos pais de Henry, que era o filho único, mas nem sempre foi assim. Ele tinha uma irmã, Jessica, que acabou morrendo em um trágico acidente aos 19 anos, enquanto os dois voltavam de uma festa. Sempre foi difícil estar na casa dos pais, pois Jessica e Henry tinham ligações fortes, ela era mais nova que ele. Os móveis chegaram e havia muito trabalho para arrumar tudo. Mia era arquiteta, então tudo tinha que ficar do jeito que ela gostava. Logo de início, houve uma briga, pois ela também queria ficar no quarto que foi encontrado, mas no argumento, Henry saiu vencedor e ficou com ele. Porém, quando Mia precisasse de um refúgio, ele teria que ceder. Acordo fechado. Mia deixou o quarto de Vena impecável, com todos os enfeites que a pequena amava. Todos estavam cansados e acabaram dormindo cedo. Durante a madrugada, Henry e Mia acordaram com o barulho de panelas caindo na cozinha. Henry pegou seu bastão de beisebol favorito e disse para Mia ir para o quarto de Vena e se esconder. Ele desceu silenciosamente as escadas em direção à cozinha. Quando chegou na cozinha, tudo estava escuro. Parou na esquina da entrada da cozinha e, pouco a pouco, começou a olhar para dentro. Escutou um barulho de panela sendo mexida e se aproximou de onde tinha vindo o barulho. Então, ele viu, no escuro, 2 olhos brilhantes abrirem e fecharem. Henry ficou paralisado e acendeu a lanterna em direção aos olhos, mas eles desapareceram. Ele continuou a procurar com a luz da lanterna, mas não havia nada. Algo passou rapidamente encostado em sua perna, e ele, assustado, correu para acender a luz. Saiu em busca do que tinha passado por sua perna, mas não encontrou nada. Quando ia apagar a luz, escutou um grunhido no canto ao lado do fogão. Foi se aproximando e, ao olhar, aliviado, descobriu que era apenas um gato preto com uma coleira, provavelmente de um dos vizinhos. O nome do bichano, escrito na coleira, era o Puffle. Henry saiu para colocar o gato para fora, mas a dona apareceu. O Sr. Puffle, invadindo a velha casa dos Nortons de novo?
Henry entregou o gato à dona, se apresentou e voltou para dentro de casa. Subiu e foi encontrar Mia e sua filhinha. Quando chegou no quarto, ambas estavam dentro do guarda-roupa. Henry falou: "O nosso invasor se chama Puffy e ele é um gato." Quando Mia estava saindo do guarda-roupa, algo beliscou a perna dela. Assustada, quase derrubava a Vena e exclamou: "Algo me deu um beliscão aqui dentro." "Você não arranhou sua perna em alguma coisa dentro do guarda-roupa? Você guarda cada coisa aí?" perguntou Henry. "Gracinha, você meu marido, tenho certeza que fui beliscada." Ele procurou tudo, tirou todas as roupas, mas não tinha nada. Por 3 noites, Henry acordou com o Sr. Puffy invadindo a casa, até descobrir que o malandrinho entrava por uma brecha no sótão. Depois que ele fechou, Puffy perdeu o acesso à casa. Porém, dias depois, Mia, limpando o quintal, encontrou o Sr. Puffy morto, tentando entrar por outra brecha. Todos ficaram tristes, pois já havia se acostumado com o bichano no quintal, e Vena se apegou bastante ao gato. 5 dias se passaram e Henry dormia calmamente sem se acordar com o gato arrombador de casas. Porém, na sexta-feira, ele acordou com os barulhos de panelas, desceu e viu que as panelas estavam colocadas de forma errada e haviam caído. Então, ele subiu e voltou a dormir. Quando estava quase pegando no sono, ele sentiu algo se mexer em seus pés em cima do lençol. Quando abriu os olhos, viu os mesmos olhos do Sr. Puffy olhando para ele. Assustado, ele deu um pulo da cama, acendeu a luz e começou a procurar. Em seguida, Mia também se assustou com o barulho do marido e acordou. "O que aconteceu, meu amor?" Ele, pálido e tremendo, respondeu: "O Sr. Puffy estava aqui, em cima da minha cama." "O que você disse?" "O gato está morto. Você não estava sonhando?" "Não. Eu o vi, ele estava bem aqui." Mia tentou acalmar seu marido, até que ambos dormiram. O final de semana, com Levi, sua esposa e seus 2 filhos bagunceiros, estava chegando e eles iriam ficar até a segunda. No sábado de manhã, Henry preparava a churrasqueira enquanto Mia preparava os acompanhamentos para o churrasco e receber os convidados. Enfim, eles chegaram. O Billy e Nicholas, um com 7 anos e o outro com 9, já chegaram em confusão. "Esses meninos nunca dão uma pausa nesta guerra deles?" perguntou Mia, rindo dos 2. O churrasco começou e Levi perguntou a Henry como estava a vida na casa. Henry falou várias coisas boas, mas no final acabou contando a história da noite macabra, quando viu o gato morto, Sr. Puffy. Henry disse que não acreditava nessas coisas e que poderia ter sido realmente um sonho. Billy, o mais novo dos sobrinhos, pediu à tia Mia para dormir um pouco, pois estava cansado. A tia o levou a um dos quartos da casa, localizado no sótão, e preparou a cama de hóspede para o pequeno, e colocou Billy para dormir. Depois de um tempo, Nicholas saiu e foi ao banheiro. Mia estava falando com sua cunhada sobre a cabeleireira que havia conhecido na cidade, cujas mãos eram consideradas milagrosas. De repente, se ouviu o grito alarmado de Billy, chorando. Em seguida, começou a falar: "Oh, saia daqui, você é mau." Todos correram para dentro da casa em direção ao sótão. Ao chegar lá, Nicholas estava perto do irmão, tentando acalmá-lo. "O que você fez, Nicholas, com seu irmão?" gritou Ravenna, mulher de Levi. "Nada, mamãe. Eu só vim ver o porquê ele estava chorando." "Não fiz nada", disse Nicholas. "Ele me mordeu e me derrubou da cama, mamãe." "Ele é mau", falou Billy aos prantos. "Você está de castigo", disse Levi. Depois desse episódio, ambos desceram e passaram o resto do dia bebendo e comendo. Durante a noite, todos foram dormir. Mia alimentou Vena e foi dormir. Por volta das 3 da madrugada, Mia acordou e foi ver como Vena estava. Quando estava saindo, viu Billy olhando para ela pelo canto da parede na escada do sótão. Estava um pouco escuro. Ela correu em direção à escada, achando que ainda iria vê-lo subindo, porém não havia ninguém. Mia sobe e encontra Billy e Nicholas em sono profundo. Ela aproveita para ver a mordida, porém, percebe que os dentes são maiores que os de Nicholas. Ela faz uma expressão de estranheza e desce. Mia deita em sua cama e, ainda sonolenta, ela olha para a porta e vê Billy olhando pela fresta da porta. "O que foi desta vez, Billy?" ela diz. Ele entra, porém escondendo algo em suas costas. "O que você tem na mão atrás das suas costas, meu anjo? Mostre para a tia." Mia insiste. Billy vai abrindo a mão e vai caindo o sangue dela. Mia já começa a se apavorar e quando ele abre totalmente a mão, ele diz: "Tia, Nicholas foi muito mal comigo, por isso arranquei o olho dele."
Neste momento, todos escutam o grito de Nicholas. Ao chegarem ao quarto, encontra Nicholas já desmaiado e ensanguentado. Desesperados, eles socorrem Nicholas. Mia estava em choque pela cena de horror que ela havia presenciado. A polícia precisou ser acionada para averiguar o que havia acontecido no local. No hospital, Ravenna estava inconsolável. Seu filho mais velho havia perdido um olho e havia perigo de outra coisa pior, pois a faca do crime estava enferrujada. Levi, revoltado, colocava a culpa na casa e falava que aquele lugar era amaldiçoado. Dias depois, a polícia chamou Mia e Henry para conversar. Durante a conversa, a psicóloga presente falou que Billy havia contado que um senhor oculto o acordou e o chamou para brincar de médico, ensinando-o a operar um olho com uma faca. Segundo a psicóloga, tratava-se apenas de uma brincadeira e eles iriam trocar o olho de Nicholas por um olho de brinquedo para ele parar de encrencar com Billy. O senhor oculto teria falado para Billy levar o olho até o quarto da tia, pois ela daria um olho de brinquedo para Billy pôr no lugar do olho extraído. Bastava mostrar para a tia que ela saberia. Mia e Henry ficaram chocados com a história e disseram que não conheciam ninguém que pudesse fazer isso. Henry afirmou estar ao lado de Mia quando tudo ocorreu e ter visto o Billy na escada, mas ao subir no quarto, ambos estavam em sono profundo. Os dias passaram e tudo parecia voltar ao normal. Nicholas havia perdido o olho e Billy estava passando por constantes sessões com psicólogos. Certa manhã, enquanto Mia organizava a casa, ela teve a impressão de ver uma senhora idosa olhando por cima da cerca do lado. Achou que era vizinha e foi ver, mas ao chegar lá, não havia ninguém. Outro problema da propriedade é que animais estavam aparecendo mortos, aparentemente envenenados. Henry já tinha conversado com os vizinhos, mas nenhum deles fazia uso de controle de pragas ou veneno. Durante suas tardes com Venna, quando Mia saía e deixava a criança brincando no quarto, quando ela voltava, sempre escutava sua filha conversando e sorrindo. Quando sua mãe chegava, Venna se calava. Uma noite, enquanto Mia preparava o café para seu marido, de costas, ela sentiu Venna chegar por trás dela, abraçar suas pernas e correr para fora. Mia começou a gritar para Venna entrar. Venna, volte. Está frio lá fora. E quando Mia estava prestes a sair para procurá-la, Venna veio descendo a escada e chamou mamãe. Gaguejando, Mia diz: Você abraçou minhas pernas e foi para fora. Não foi eu, mamãe. Estava brincando no meu quarto. Não minta para mim. Foi você. Venna começou a chorar, dizendo que não foi ela. Então, Mia a pegou no colo e tentou acalmá-la, pedindo desculpas. Não fui eu, mamãe. Eu juro, disse Venna à mãe. Eu sei, meu amor. Mamãe deve ter se confundido, respondeu a mãe. Nesse momento, Henry chegou do trabalho e perguntou o que havia acontecido. Mia apenas disse que era um mal-entendido. Dias depois, Mia pega a Venna brincando e falando sozinha, sorrindo. Ela pergunta novamente à sua filha com quem ela estava brincando, mas Venna nega, dizendo que estava brincando apenas com ela mesma. Mia insiste, desta vez mais firmemente, e então Venna, quase chorando, responde: Meu amigo, mamãe. O Sr. Puffle. Mia se assusta e continua a perguntar o que ele fala. Ele brinca comigo de chá, dança maluco para mim, mas quando você chega, ele sai pela janela, respondeu Venna. Mia vai até a janela, mas descobre que a janela do quarto de Venna está trancada. Por que você não me falou sobre seu amigo antes, Venna? Ele disse que, se eu contasse para você ou para o papai, ele faria o mesmo comigo que fez com Nicholas. Aterrorizada, Mia pega a Venna e vai para a casa dos sogros, mas não conta nada. Ao voltar para casa à noite com Henry, ela conta tudo. Henry fica assustado com a história, mas acha que pode ser o trauma de ter ouvido todo o terror da noite fatídica do primo. Dias depois, Mia leva a Venna ao psicólogo e tudo parece bem. A psicóloga diz que é normal que crianças criem um amigo imaginário quando são filhos únicos e que iria começar um tratamento relacionado ao trauma que Venna viveu. Certo dia, quando Mia estava sozinha em casa, ela passou pelo quarto de Venna e a porta estava um pouco aberta. De relance, ela teve uma visão rápida de uma velha esquelética balançando em sua cadeira. Aterrorizada, ela volta e abre a porta completamente, mas não havia nada lá. Os dias passavam e coisas cada vez mais estranhas começaram a acontecer naquela casa. Se ouvia pessoas jogando pedras no sótão. Certa noite, quando Henry estava sonolento, ele teve a impressão de ver sua irmã subindo a escada, mas correu atrás dela e não viu nada. Um belo dia, enquanto Mia assistia a seu programa favorito, escutou o grito e choro de Venna.
Ela correu desesperada até o quarto. Quando chegou lá, a menina estava aos prantos. A mãe questionou o que houve e Vena, inconsolável, falou: foi o Sr. Puffy, mamãe. Ele disse que iria levar você para ele só porque eu falei para você a respeito dele. Ele puxou meu cabelo e disse que não queria mais ser meu amiguinho, mamãe. Mia, assustada, pegou Vena no colo, mas quando ela se abaixou, viu debaixo da cama uma criatura sinistra no escuro sorrindo para ela com olhos amarelos. Ela deu um berro e saiu correndo da casa. Quando olhou para trás, viu outra imagem macabra olhando do sótão. Mia saiu correndo para a casa dos pais de Henry. Chegando lá, Mia se abriu para os sogros, que eram católicos fervorosos. Quando Henry chegou, os pais insistiram para que eles dormissem lá aquela noite e no dia seguinte eles iriam conversar com o padre da cidade. O padre Montes escutou toda a história e marcou o dia para ir à casa. No dia determinado, o padre Montes, ao chegar na casa, percebeu uma presença sinistra. Energia obscura, um calafrio, a sensação de estar sendo observado. O padre veio para casa com outro padre e começaram a fazer o ritual. Ao iniciar o exorcismo, a entidade se manifestou e ouvia-se gritos pela casa, coisas caindo. A entidade gritava que não iria sair e que iria matar todos. Uma pressão espiritual quase insuportável. Depois de horas de exorcismo, a entidade finalmente desapareceu. Foi um alívio, como se um peso tivesse sido tirado das costas dos padres. Por fim, o padre Montes foi até a casa dos pais de Henry para avisar que a casa estava limpa e que a paz finalmente voltaria para o lar da família. Depois daquele dia, nada mais aconteceu e a família estava vivendo feliz, sem mais aquele filme de terror. 3 meses depois, Mia acordou e foi ver como estava sua filhinha Vena. Ao chegar no corredor, escutou a filha chorando baixinho. Entrou correndo no quarto e percebeu que Vena não estava na cama. Desesperada, saiu a procurar o choro e, ao abrir o guarda-roupa, encontrou a criança lá, chorando. Ao perguntar o que estava acontecendo, Vena, de olhos fechados e cabeça baixa, apontou para trás de Mia, em direção ao teto, e disse: o Sr. Puffy, mamãe. Quando Mia se virou para olhar, viu uma criatura agarrada no teto, uma figura apavorante. Mia deu um grito e a criatura foi em direção a elas. Mia pegou Vena nos braços, gritando pelo seu marido. Saiu do quarto e, ao ver a terrível criatura, a família correu para baixo, tentando escapar, mas todas as portas e janelas estavam fechadas. Do lado de fora, alguém começou a chamar pelo casal. Quando eles olharam para fora, viram que era o padre Montes e outros padres. Ele disse que sentiu que algo terrível estava acontecendo com eles. A criatura gritava e mandava o padre ir embora. Os padres formaram um círculo em volta da casa e o padre Montes pediu para eles se ajoelharem. Jogou um crucifixo por baixo da porta. Naquele momento, todos os padres começaram a rezar em latim. In nomine Dei, tu portator ostium satanicarum, revertere ad profunditatem inferni, ut archangelus Michael te subjuget, ut celestes hostes te puniente te vincat. Ecce crux Domini. Fuce, inimice, virtutes, victor est Leo de Iuda, radix Davidis. Aleluia! Os padres repetiam essa oração, e a entidade estava completamente descontrolada, destruindo toda a casa, incendiando as cortinas, e os padres continuavam, mesmo alguns sucumbindo à força que aquele espírito exercia mesmo do lado de fora, e a prece continuava. Veni, arcanus Michael, cum sacro gladio tuo, et vetrone inimicum sancte ecclesiae. Impero tibi, princeps tenebrarum, spiritus immunde, ut in hoc momento vincaris et in abyssis inferni detrudaris, sub auctoritate sancte ecclesiae. Até que uma luz desceu do céu, invadindo toda a casa, e se podia ver o arcanjo Miguel com uma espada na mão, prendendo aquela criatura, e o chão se abriu e subiu fogo e enxofre saindo daquele buraco. Ouvíamos gritos de dor e terror de várias almas em tormento, e a entidade foi jogada no abismo. Então o anjo desapareceu e as portas se abriram, e eles correram para fora, pois o fogo já estava chegando na parte de baixo, a casa foi toda destruída. Depois deste fatídico dia, a família resolveu retornar para Los Angeles. Passaram por inúmeros tratamentos psicológicos, feitos pela igreja. No terreno da casa, nada foi construído. E todos os dias, padres se revezavam para rezar em frente ao terreno, até que em 2012, uma empresa comprou várias casas para a construção de um shopping, incluindo o terreno. Será que tudo aquilo acabou?